cá. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Pai Senhor Jesus. Amém. Desde já eu peço desculpa a vocês se eu ficar um pouquinho de costa, porque eu tenho que ler a Bíblia, mas está dando para escutar, né? É um motivo de muita alegria estar aqui. É uma das coisas que nós fazemos de mais importante, é um culto evangelístico. É onde nós buscamos as almas que nós devemos tanto amar. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas capítulo 7, no Evangelho que Lucas escreveu no capítulo 7. É a história da cura do servo de um centurião. Lucas capítulo 7. O contexto dessa passagem é numa cidade muito importante na história bíblica, né, na história de Cristo, que é na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que ficava às margens do Mar da Galileia, e ela era uma cidade um pouco importante por vários motivos. Como, por exemplo, Campina Grande é importante para Paraíba. A gente sabe bem que Campina tem muitos eventos que sustentam a vida financeira da Paraíba. Também, para chegar no sertão tem que passar por Campina, para chegar no litoral tem que passar por Campina. Então, Cafarnaum era importante para Galileia, assim como Campina Grande é importante para Paraíba. E também é o lugar onde Pedro tinha uma casa, e essa casa era onde abrigava Jesus durante o seu ministério. Então faremos a leitura assim. O texto diz: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instâncias lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então foi Jesus com eles, e já perto da casa, o centurião lhe enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este, vai e ele vai. E ao outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isto e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Por esse motivo, o tema dessa mensagem é a fé que deixou Jesus admirado. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, neste momento eu gostaria de te adorar, de te reverenciar por essa oportunidade. É uma oportunidade muito desejada, muito querida, poder espalhar um pouco do Evangelho com os meus queridos irmãos de Santa Teresinha. É uma ótima oportunidade, é muito rica, é muito prazeroso podermos falar do Senhor Jesus. E eu te peço que não fique apenas nas minhas palavras, mas que o Espírito Santo de Deus introduza no coração de cada um uma mensagem que pode mudar a nossa vida e a nossa história. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu acabei de falar, o tema da nossa mensagem é a fé que deixou Jesus admirado. Com isso a gente entende que a gente vai lidar com um exemplo de fé perfeita. Não é a fé qualquer. A fé do centurião é o exemplo de fé perfeita em todos os aspectos. E por isso eu queria destacar 4 motivos para essa fé ser perfeita. O primeiro motivo é que o centurião creu no poder de Jesus para curar. O segundo motivo é que o centurião creu que Jesus é santo. O terceiro motivo é que o centurião creu que Jesus é Senhor. E o último motivo é que o centurião creu e Jesus ficou admirado. Bem, meus irmãos, portanto, Jesus vinha aqui no início do seu ministério. Aqui era o início do ministério de Jesus. Só que Jesus já tinha feito algumas coisas que aquele povo não estava acostumado a ver. Jesus já tinha expulsado demônios, já tinha curado enfermos, já tinha pregado nas sinagogas. Jesus Cristo já tinha feito muitas coisas até esse momento. Então, depois que Jesus conclui
os ensinamentos que ele estava realizando na vizinhança de Cafarnaum, como se Jesus fosse chegar em Campina Grande e estivesse pregando aqui em Santa Terezinha, em Lagoa Seca, em São José da Mata, em Queimadas. É como se Jesus estivesse pregando nos arredores de Cafarnaum. Então, nesse momento, Jesus entra em Cafarnaum, conforme o verso 1 que diz: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, ele entrou em Cafarnaum. E a partir daqui a gente vai entender a história de dois personagens que eram personagens reais. Aqui não é uma história criada, não é uma fábula, é uma história verdadeira que aconteceu com pessoas de verdade. O primeiro personagem é o centurião e o segundo personagem é o seu servo, o escravo do centurião. O centurião, que vem da palavra centúrio, era um homem, era um oficial romano, que ele era capaz de liderar 100 homens. Ele tinha, no mínimo, 100 homens que ficavam subordinados à autoridade dele. Então ele não era um homem qualquer nessa sociedade de Cafarnaum. Ele era um homem extremamente importante. Ele não era como um capitão da polícia militar, ele não era como um delegado da polícia civil, ele não era como um agente da polícia federal. Ele era um homem muito mais importante. É como se nos dias de hoje ele fosse um capitão do exército americano, que é o principal exército do mundo, porque a gente vai lembrar que Roma é que dominava o mundo naquela época. Então a gente está lidando com um homem que não era um homem qualquer, mas era um homem de extrema importância para a sociedade naquela época. E o segundo personagem dessa história é o seu servo. E de fato aqui é um servo de verdade, era um escravo que ele tinha. Só que o verso 2 vai dizer: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava. Ou seja, aqui não é só uma relação de patrão e funcionário, ou de senhor e escravo. Não. O centurião tinha um afeto especial por esse servo. Ele tinha um amor. Esse é o significado da palavra estimava aqui. Ele era alguém precioso para esse senhor, para esse centurião. E a situação dele era bem delicada, porque o texto vai dizer que ele estava doente, quase à morte. Então, o verso 3 vai falar que, mesmo no momento do seu desespero, o centurião, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, ele creu imediatamente no poder de Jesus para curar o seu servo. É importante a gente perceber que esse centurião, de fato, não conhecia Jesus. Ele não sabia quem Jesus era e ele não era íntimo da cultura religiosa judaica. Só que, como eu falei no início, Jesus estava ficando famoso. Jesus estava expulsando demônio, estava curando enfermos. E assim que aquela informação chega na mente do centurião, chega no ouvido dele, ele creu. Imediatamente ele acreditou que aquele Jesus a quem ele nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar e não viu pessoalmente, podia curar o seu servo. O verso 3 diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ou seja, ele não viu, ele apenas ouviu falar, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Ou seja, ele fez um pedido direto e reto. Ele sabia que se Jesus chegasse, o seu servo seria curado. Então aqui mostra que se ele amava esse servo, e esse servo era precioso para ele, e esse servo estava quase à morte, nós imaginamos, nos colocando no lugar dele, que no mínimo ele estava profundamente angustiado e desesperado com essa situação, porque o seu servo amado iria morrer. Bem, nós entendemos que o centurião creu no poder de Jesus para curar. E agora nós vamos ver, em segundo lugar, que o centurião creu na santidade de Jesus. Porque ele não foi até Jesus e ele não deixou que Jesus entrasse na sua casa. Veja comigo o verso 6. O verso 6 diz: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, ou seja, ele não foi até Jesus. Quando Jesus estava se aproximando, ele já mandou pessoas para irem ao encontro de Jesus, para que Jesus não chegasse até ele. E por qual motivo? Porque ele não se achava digno. Então, dessa forma, nós entendemos que ele reconheceu a santidade de Jesus. Ele reconheceu a separação de Jesus do mal que ele sabia que ele tinha. Porque imagine a tamanha vergonha. Você chama alguém para a sua casa e você evita no meio do caminho que aquela pessoa entre em sua casa, porque você não se acha merecedor
de ter aquele homem em sua casa. Então aqui é a mais alta, clara percepção da santidade de Jesus. Santidade que não era reconhecida pelo próprio povo de Jesus, mas um estrangeiro de alto cargo na sociedade, que poderia ser avarento, soberbo e arrogante, reconheceu que Jesus era santo. E o verso 6 continua dizendo: enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Então o motivo que ele evitou que Jesus entrasse em sua casa não é porque a casa estava bagunçada, não é porque a casa não tinha comida, não era por nada, nenhum desses motivos humanos que nós estamos acostumados. Mas ele evitou que Jesus entrasse em sua casa porque ele não se achava digno. Então o primeiro passo, ou o segundo passo dessa fé verdadeira foi reconhecer que ele era indigno. Então a fé verdadeira, ela não vem enquanto você se achar bom, enquanto você se achar merecedor, enquanto você se achar precioso. A sua fé, os primeiros passos da sua fé é entender que você é indigno. Então quando você começa a entender e reconhecer que você não merece estar perto de Jesus, isso é um sinal de que você está encontrando a fé verdadeira. Bem, meus irmãos, é importante a gente atentar que os judeus, eles imploraram, achando que Jesus não ajudaria um estrangeiro. Porque você vai ver no verso 3, que aí tem dizendo que o centurião, ele enviou anciãos dos judeus. Ou seja, o pensamento que passou pela cabeça daquele homem é que por ele ser romano e esse Jesus ser judeu, ser israelita, Jesus não atenderia a necessidade dele. Então imediatamente ele vai clamar aos religiosos. Só que o importante é que esses religiosos, diferente desse centurião, eles se achavam dignos por causa da tradição deles e da religiosidade deles. Só que nós vamos entender se a religiosidade admira Jesus ou se é a fé que admira Jesus. É importante nós vermos o verso 3 que diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos dos judeus. Então aqui ele enviou, o texto vai especificar que ele enviou judeus já experientes, ou seja, ele associou a ajuda de Jesus a pessoas já experientes no meio religioso. É como se ele tivesse que chamar os pastores, essa ideia de que o pastor era um sacerdote, de que aquele líder religioso estava mais próximo de Deus. E aqui foi um pensamento que ele teve, mas que esses judeus também tinham, porque eles se aproximam de Jesus, e o texto vai dizer no verso 4, estes, chegando-se a Jesus, ou seja, os anciãos dos judeus, com instância lhes suplicaram. E essa instância significa que eles imploraram, eles suplicaram para que Jesus fosse ajudar esse centurião, porque eles achavam que Jesus não ia, porque eles estavam acostumados com a ideia de que Jesus só ia ajudar aqueles que fossem religiosos. Ou seja, eles tinham uma percepção de que Jesus tratava uns seres humanos de um jeito e outros de outro, porque eles ainda não entendiam o evangelho de Cristo, que não consiste em separação humana. Bem, nós vamos entender no verso 5 que as nossas obras não deixam Jesus admirado e nem nos tornam dignos. Essa é uma percepção que nós temos culturalmente falando, que se eu ajudo um pobre, se eu ajudo um necessitado, se eu atendo um faminto, apesar disso tudo ser bom e positivo, nós entendemos que essas coisas nos tornam pessoas boas. Nós temos a concepção de que isso faz de mim uma pessoa boa. E biblicamente falando, pela visão do próprio Jesus Cristo, isso não é verdade. Jesus Cristo não olha para nós pelas nossas obras, ele olha para nós pela nossa fé. E a fé que vai dizer para nós mesmos que nós não somos merecedores. Então nós entendemos que o centurião, ele creu no poder de Jesus para curar o servo dele. E nós entendemos que o centurião creu que Jesus era santo. Em terceiro lugar, nós vamos entender que o centurião creu no senhorio de Jesus. Ou seja, ele creu que Jesus é Senhor. Porque para ele a palavra de Jesus tinha a mesma autoridade de um superior militar. Veja comigo o verso 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra. É importante nós lembrarmos que quando Deus ele criou todas as coisas através da palavra.
Então, desde o princípio, Deus mostrou a sua divindade e a sua superioridade em relação a nós. Porque ele disse, haja sol, e o sol apareceu. Ele disse, haja luz, e a lua apareceu. E todas as outras coisas também foram criadas pela sua palavra. Então, quando o centurião diz, manda uma palavra e o meu servo será curado, ele está reconhecendo a autoridade divina de Jesus. Ele não está vendo que Jesus é apenas um homem, apenas um bom professor, apenas um bom pregador. Não, ele estava enxergando a divindade, ele estava enxergando que Jesus é Senhor. Se você prestar atenção no verso 7, ele inicia, na realidade, o verso 6, no meio do verso 6 tem assim, Senhor, não te incomodes. A palavra Senhor está maiúsculo. Porque ele estava tratando Jesus não como um senhor mais velho. Como eu chego para o presbítero e enxergo que ele é mais velho que eu e digo, tudo bem com o senhor? Não, não era isso. Ele estava trazendo a nomenclatura judaica pelo qual Deus era conhecido. Ou seja, ele estava enxergando em Jesus o senhorio divino de Jesus. Então, coisas que aqueles anciãos judeus não faziam, que os religiosos não faziam, que aqueles que se achavam dignos não faziam, era reconhecer Jesus como Senhor. Para eles, Jesus era um herege, porque eles não tinham a verdadeira fé. Mas eles achavam que eles eram os donos da fé. E na verdade a fé deles era falsa. Porque uma fé verdadeira crê no poder de Jesus, crê na santidade de Jesus, e assim como esse centurião crê que Jesus é Senhor. O verso 7 diz, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele não dá uma possibilidade. Manda uma palavra e talvez o meu servo seja curado. Isso é muito interessante. Aquele homem está ouvindo sobre Jesus pela primeira vez. E aquela fé que Deus fez brotar no coração dele, já teve certeza absoluta que se Jesus falasse, o servo dele seria curado. E ali o coração daquele homem transmite a verdadeira fé. O verso 8 continua dizendo, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e o meu servo faz isto, e ele o faz. Ou seja, ele faz uma comparação entre Jesus e um superior militar. E qualquer um na sociedade, todos nós, até as crianças sabem que um soldado ele não pode desobedecer a ordem de um capitão. Um soldado ele nunca vai desobedecer a ordem de um superior militar. Então aquele oficial romano que era um grande superior militar enxergou em Jesus a autoridade militar, olhando por uma perspectiva humana. Mas nós sabemos que a autoridade de Jesus era a autoridade de Deus, olhando por uma perspectiva espiritual. Então, ele creu que Jesus era poderoso, ele creu que Jesus é santo e ele creu que Jesus é Senhor. Então não tem como nós atingirmos um mais alto grau de fé. Muitos de nós cremos que Jesus pode nos dar isso, pode nos dar aquilo, pode fazer por nós, pode curar as nossas doenças, pode expulsar demônios, pode resolver o meu problema, mas nós não acreditamos e não lembramos da santidade dele e que ele requer santidade de nós, e nós também não lembramos que ele é Senhor. Então nós vivemos em um país predominantemente religioso, que todas as pessoas abrem a boca e dizem que creem em Jesus. Só que é a mesma fé dos anciãos dos judeus. É um costume meramente religioso, passado de geração a geração. Porque a verdadeira fé, ela crê que Jesus é poderoso, ela crê que Jesus é santo, mas ela define Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Então, em quarto lugar, o centurião creu e deixou Jesus admirado. Não importa quem somos, o que importa é ter fé. Veja comigo o verso 9. Ouvidas estas palavras, ou seja, chegou em Jesus todas essas falas, admirou-se Jesus dele